Fala, galera do Matematicamente, beleza? Aqueles que vão gabaritar matemática no Enem. Senhores, questão 174. Uma questão, pessoal, que exige de nós a interpretação de gráficos. Mas, para resolver essa questão, eu trouxe à tona aí um triângulo escrito em uma circunferência, que vai nos ajudar bastante na resolução e entender os gráficos dessa questão. Então, vem comigo, vamos detonar essa questão. Questão 174. Os guindastes são fundamentais em canteiros de obra, no manejo de materiais pesados como vigas de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste ista uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1. E finaliza no tempo TF, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar essa viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função de tempo entre T0 e TF é. Senhores, primeiro detalhe aqui, vamos entender a nossa questão aqui. Ele fala aqui no estágio 1 que a viga está no solo, inicialmente no solo. É feito o içamento, aí nós temos aqui a setinha para cima, É feito esse içamento aqui pelo um determinado ponto, onde ela sobe verticalmente e a outra extremidade vem deslizando, até chegar aqui no estágio 3, onde a viga vai ficar verticalmente. Ela está na horizontal e vai ficar na vertical. Para essa questão, pessoal, vamos pensar o seguinte. Nessa primeira figura aqui, a distância, vamos pensar aqui em distância. A distância do ponto M até o ponto O, aqui, é essa, vou chamar de x. Isso no estágio 1. No estágio 2, como ele é ponto médio, então há de convir que se ali vale x, o outro lado também vale x. Beleza? Vou colocar de outra cor para a gente entender melhor. Se ali vale x, esse aqui também vale x. Vamos pular aqui para o estágio 3. Nós temos ali o seguinte, a partir do momento que ela é içada totalmente, eu tenho ali x e em cima ali x. O que eu concluo com isso? Que no estágio 1, no tempo 0, e no tempo f, que é no estágio 3, a distância do ponto M até o ponto O é a mesma, então é constante. Então a gente já consegue analisar aqui algumas figuras, olha só. Alternativa A, no tempo 0 ali, e no tempo f, a distância é a mesma. Questão 2. A gente consegue verificar aqui, que a distância no ponto no estágio 1 é diferente, do estágio 2, não é constante, não é linear aqui nesse caso aqui, não mantém uma constância, é linear, mas não mantém a constância. Então já posso descartar a alternativa B. Na alternativa C, um T0 está aqui em cima, um tempo F está aqui embaixo, não manteve uma constância, Ela diminuiu, decresceu ali a distância como se a distância tivesse ficado menor. Então eu posso descartar a alternativa de letra C. Na alternativa D, eu tenho aqui, tempo 0, um tempo F. Nós podemos verificar que no decorrer do tempo ela aumentou a distância e depois voltou para um estágio inicial. Olha só, se eu traçar aqui uma linha, os dois pontos iniciais é constante, tá? O primeiro e o último, então até aqui pode. De igual modo, a alternativa é tempo 0 e no tempo F. Mantendo aqui também uma linha imaginária, a gente pode verificar que no tempo 0 e tempo F é a mesma distância. Foi o que nós verificamos pelo desenho.
Então, temos ali a alternativa A, D e E. Na D, à medida que ela foi levantando, ela aumentou a distância de O para M e depois voltou para o estágio normal, que é X ali. Na letra E, do tempo zero, ela diminuiu e quando chegou no tempo F, ela voltou para a distância original, que é X que nós temos. Para resolver essa questão, pessoal, gostaria de imaginar, vocês imaginassem o seguinte agora. Imagine que eu tenho ali aquele segmento ali que é a minha viga. Imagine que ela está inscrita em uma circunferência. Eu vou tentar fazer essa circunferência aqui. Mas que o seguinte, que essa viga ela seja o meu diâmetro, tá ok? Então, vamos fazer em todos. Imagine isso aqui, ó. Não tá muito reto não, mas eu creio que vocês vão entender. Eu sei que o ponto médio ali é x e x. Só que agora, como ele está dentro de uma circunferência, nós chamamos isso de raio. E aí a gente consegue verificar que no estágio 1 e estágio 2 a distância realmente do M até o O é a mesma. Agora ele quer a distância de O até M. Vamos analisar a segunda figura aqui, ó. Vou colocar aqui um segmento, distância de O até M. Pela figura eu creio que já deu para entender. Mas eu quero fazer uma revisãozinha com vocês. Imagine aqui, eu vou fazer 3 exemplos possíveis, 3 circunferências. E eu vou colocar aqui como se fosse a nossa viga. Estágio 1. Estágio 2, mais ou menos, espero que seja parecido. E estágio 3. Nós temos o ponto médio, que é o ponto M. E no estágio 1 e estágio 2, nós temos ali o raio, que está ok aqui, né? Distância igual. No primeiro, o ponto O, ele está aqui, ó. Vou colocar de azul. O ponto O está aqui. E no estágio 3, o ponto O está aqui embaixo. Ponto O. Na terceira, o ponto O está aqui embaixo, ó. E nós temos mais ou menos isso aqui, ó. A figura que é formada ali. E ela forma um ângulo de 90 graus. E isso é claro ali a partir da nossa figura. Lá na figura, vou apagar aqui, ó. Ela forma um ângulo de 90 graus. Bem aqui, ó. Consequentemente, não sendo diferente, na figura também vai formar um ângulo de 90 graus. E aí a gente lembra o seguinte, pessoal. Sempre que eu tiver um triângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados for o diâmetro, esse triângulo sempre será triângulo retângulo e o meu diâmetro será a hipotenusa. E em qualquer lugar, prestem bem atenção, em qualquer lugar que você colocar esse ponto, a distância dele para o centro será sempre a mesma. Então, se ele está num ponto da circunferência e o M, que é o ponto médio, é o centro, a distância ali também é o raio. Então, a gente consegue verificar que a distância naquele momento ali é o raio. Professor, mas durante o estágio tem um processo de deslizamento, né? Ele está içando e está deslizando. Nessa posição aqui, ok, eu entendi que naquela posição ali, a distância do O até o M é o próprio raio. Então, no caso da nossa figura, será x também que você colocou inicialmente. Mas vamos lá para um ponto super importante aqui. Vamos imaginar mais figuras como essa. O que eu quero dizer? Que em qualquer ponto que eu tenha
um segmento e ele for o diâmetro, em qualquer lugar, pessoal, que eu botar um ponto, vou chamar de ponto O, em qualquer lugar que estiver, o triângulo sempre vai ser retângulo e a distância entre esse ponto e o centro será sempre o raio. Então não importa. Então o que eu aprendo aqui? Que a distância do ponto M em todo o processo, em todos os estágios, vai ser sempre igual. Então eu tenho aqui a alternativa correta como alternativa de letra A. Senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!